Olá, sou Marcos, e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Por que algumas mulheres, mesmo rodeadas de olhares desconfiados, escolhem caminhar sozinhas? O que há por trás do silêncio deliberado de quem rejeita o conforto previsível de um relacionamento tradicional? Talvez você nunca tenha se perguntado, mas... E se o isolamento não for solidão, mas sim libertação? E se, ao viver sem um homem, ela não estiver perdendo algo, mas resgatando algo que o mundo inteiro tentou enterrar? A maioria não entende. A maioria nem sequer ousa perguntar. Mas neste exato instante, uma verdade oculta começa a pulsar dentro de você. Uma verdade que você sempre sentiu, mas nunca teve coragem de olhar nos olhos. Desde o início dos tempos, a figura da mulher independente foi cercada por sombras e sussurros, como se sua liberdade fosse uma ameaça ao próprio tecido da ordem social. Ela é fria, dizem. Ela não encontrou o amor. Mas Jung já nos alertava. Tudo aquilo que negamos nos outros é, na verdade, o reflexo do que reprimimos em nós mesmos. Então a pergunta muda. Será que o mundo teme a mulher que vive sozinha? Ou teme aquilo que ela revela sobre a nossa própria dependência emocional? Ela não está esperando ser escolhida. Ela já escolheu a si mesma. E isso, por si só, é uma revolução silenciosa que muitos jamais compreenderão. Observe bem, não há nada mais perigoso para o ego coletivo do que uma mulher que se pertence. Ela não precisa de validação. Ela não pede permissão. E, acima de tudo, ela não negocia sua essência para caber em moldes pré-fabricados por expectativas alheias. Mas será mesmo que essa liberdade é plena? Ou será que há um preço secreto, um enigma psíquico escondido sob cada escolha aparentemente autônoma? O arquétipo da mulher solitária não é uma fuga, é um espelho. E quem ousa olhar para ele sem máscaras pode não gostar do que vê. Porque o que está em jogo aqui não é apenas o destino feminino, mas a própria fundação do que chamamos de amor. Carl Jung dizia que a individuação é um caminho solitário, um mergulho doloroso nos abismos do inconsciente. Talvez então essas mulheres não estejam sem um homem, mas sim num estado avançado de metamorfose interior. Enquanto o mundo as rotula de incompletas, elas transitam por territórios simbólicos que poucos conseguem alcançar. Elas conversam com suas sombras, dançam com seus medos e, em silêncio, confrontam os fantasmas que muitos homens jamais tiveram coragem de nomear. Mas será que essa jornada é realmente iluminada? Ou será apenas mais uma prisão disfarçada de liberdade? Há algo nessa escolha que ainda não foi dito. Algo que está prestes a ser revelado. E você, está preparado para ver o que se esconde por trás do aparente empoderamento? Está pronto para ouvir a voz que ecoa além das aparências, nas profundezas do inconsciente feminino? Este vídeo não é sobre julgamentos, é sobre revelações. Não é sobre respostas, é sobre perguntas que ninguém mais teve coragem de fazer. Porque quando uma mulher vive sozinha, sem um homem, ela pode estar fugindo ou despertando. E a única maneira de saber a diferença é atravessar esse labirinto até o fim, sem pular um segundo. Porque a última frase que você ouvirá pode mudar tudo o que você acredita sobre amor, liberdade e si mesmo. Ela acorda e o silêncio não é ausência, é presença. Uma presença densa, quase ritualística, que envolve cada gesto com a gravidade de quem não está sendo observada. Não há sorrisos por obrigação, nem maquiagem para disfarçar o que não precisa ser escondido. Sua casa é um templo onde cada cômodo ecoa o som de sua própria respiração. Ela não acorda para ser desejada. Ela desperta para ser. E nesse ser silencioso, há uma força que o mundo inteiro teme. A força da mulher que se basta. Mas será que ela realmente se basta? Ou aprendeu a não mais depender? O limite entre o empoderamento e a fuga é fino como um fio de navalha, e ambos sangram. Há quem diga que ela escolheu essa vida. Mas e se na verdade foi empurrada para ela por mãos invisíveis?
Jung falava sobre o exílio necessário da alma, aquele momento em que a psique, ferida, precisa se retirar do mundo para curar suas rachaduras. Talvez essa mulher não esteja comemorando sua liberdade, mas sim curando feridas tão antigas que ninguém mais lembra de onde vieram. Cicatrizes de amores que prometeram proteção, mas entregaram prisão. De relações onde ela foi tudo, menos ela mesma. E agora, ao viver só, ela não se esconde. Ela se reconstrói. Mas até onde vai essa reconstrução antes que ela também se transforme em uma nova prisão? No fundo, o mundo não teme a mulher sozinha por causa da solidão, mas por aquilo que ela representa: a quebra de um ciclo, o rompimento de uma necessidade ancestral de pertencer para existir. Essa mulher rompe contratos invisíveis. Ela se recusa a cumprir o papel de ser extensão do outro, mas todo rompimento tem um preço. Porque ao deixar de precisar de um homem, ela também abandona a ilusão de que alguém a salvaria do peso de sua própria existência. Ela é o início e o fim da própria jornada. E esse tipo de autonomia, essa verdade crua, não é algo que os olhos acostumados com contos de fadas conseguem digerir sem dor. Ainda assim, há noites em que a cama parece larga demais. O corpo pede um toque, o peito pede um som que não venha da própria voz. E é nesses momentos que o paradoxo se revela. A mulher que vive sozinha pode ter vencido o medo da ausência, mas ainda dialoga com a saudade. Não a saudade de alguém específico, mas de algo mais antigo, mais primal. Uma conexão que ultrapasse o físico, que toque a alma e a reconheça. Mas como desejar ser vista sem perder a própria forma? Como amar sem se dissolver? Essas perguntas não têm respostas prontas. Elas são labirintos que ela percorre sozinha, noite após noite, como se cada suspiro fosse uma oração silenciosa ao desconhecido. As pessoas olham para ela e enxergam o que querem: força, frieza, autossuficiência. Mas quase ninguém vê o que está por trás dos olhos que aprenderam a não implorar. A mulher que vive só aprendeu a cuidar de si, sim, mas também aprendeu a fechar portas que doíam demais para manter abertas. Ela escolheu a solidão, mas não porque o amor não fosse mais desejado, e sim porque o preço de permanecer em certos amores era alto demais para a alma suportar. Carl Jung falava do processo de individuação como um chamado profundo da psique para se tornar inteira. E ser inteira, às vezes, significa aprender a ser suficiente, mesmo quando o coração ainda sonha em compartilhar o fardo. E se ela nunca for compreendida? E se viver só for a única forma de continuar viva por dentro? Essa possibilidade é real, assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Porque viver sem um homem, para algumas mulheres, não é sinônimo de rejeição. É sinal de que não encontraram alguém que estivesse disposto a caminhar ao lado sem apagar a luz que as habita. Não se trata de soberba, nem de orgulho. É apenas o reconhecimento de que estar com alguém nunca deve custar o próprio nome, a própria pele, a própria voz. Mas até que ponto essa escolha é realmente escolha, e não uma resposta ao trauma? O que parece liberdade pode ser sobrevivência disfarçada. No fundo, toda mulher que vive sozinha sem um homem carrega dentro de si uma floresta. Há caminhos sombrios, galhos retorcidos de memórias, clareiras de esperança e fontes de sabedoria enterradas. Ela não caminha por essa floresta porque é fácil, mas porque é lá que mora o que restou de si. A cada passo, ela recolhe fragmentos da mulher que foi, da mulher que destruíram, da mulher que ela escolheu se tornar. E nesse ritual silencioso, ela descobre que estar só não é estar vazia. É estar inteira demais para ser dividida por quem não sabe somar. Mas essa descoberta não é linear. Ela é espiral. E é dentro dessa espiral que a mulher sozinha se torna, paradoxalmente, a mulher mais completa que existe. Ela não sente mais medo do que os outros chamam de fim, porque o que muitos veem como um vazio, para ela é solo fértil.
A ausência de um homem não é ausência de sentido. É espaço para a expansão da própria identidade, sem ruídos externos. Mas isso não significa que a dor não exista. Ela existe, aguda, às vezes insuportável. Só que agora ela não paralisa, ela revela. Como dizia Jung, é no sofrimento que a alma amadurece. E a mulher que vive sozinha é, acima de tudo, uma alma em maturação constante. Ela pode até se permitir fraquejar, mas nunca se rende, porque ela aprendeu que estar só é, muitas vezes, a única forma de se manter fiel a si mesma em um mundo que insiste em moldá-la. O mais cruel nisso tudo é que o mundo não sabe onde encaixar essa mulher. Ela é um corpo sem rótulo, uma história sem final feliz previsível. Não é mãe, nem esposa, nem amante de alguém. Ela é, simplesmente ela. E isso desestabiliza tudo, porque num sistema construído para classificar e limitar, uma mulher que escapa das categorias vira um enigma, um espelho desconfortável. E é nesse espelho que as outras mulheres se veem. Aquelas que ainda estão presas a relações que apagam, a rotinas que sufocam, a obrigações que ferem. A mulher que vive sozinha se torna, sem querer, um lembrete incômodo de que existe uma outra possibilidade. Mesmo que dolorosa, mesmo que árida. Mas essa possibilidade, quando aceita, revela uma beleza rara. A beleza de não pertencer a ninguém. A liberdade de ser dona do próprio tempo, do próprio corpo, da própria história. A mulher sozinha pode até ser julgada, mas ela dorme com a consciência de que não traiu a si mesma. E isso, por mais que doa, é a vitória mais silenciosa e mais grandiosa que alguém pode alcançar. Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro amor começa quando cessam as projeções. Talvez, ao viver só, essa mulher esteja, pela primeira vez, enxergando a si mesma sem distorções. E isso, para quem sempre foi vista pelos olhos dos outros, é uma forma de renascimento. Ela caminha pelas ruas como se soubesse de algo que o resto do mundo ainda ignora. E talvez saiba, talvez tenha encontrado uma paz que não se grita, uma coragem que não se exibe. Mas mesmo ela, com toda a sua força, às vezes se pega desejando algo que não sabe nomear. Não é carência, é um anseio por presença, por alguém que esteja ao lado, não na frente nem atrás. Alguém que veja a floresta e escolha ficar. Mas até que isso aconteça, ela continua. Não porque precise provar algo, mas porque sua jornada é mais forte que a ausência, porque sua solidão já não dói como antes. Ela apenas pulsa, como um tambor ancestral chamando de volta a mulher que, enfim, voltou para si. Ela caminha sozinha, mas sua sombra é cheia de presenças. Vozes antigas que ecoam em sua alma. Lembranças que ainda aquecem ou ferem. Silêncios que ela aprendeu a ouvir como quem escuta orações vindas de dentro. Agora, tudo faz sentido. A mulher que parecia só era, na verdade, uma constelação disfarçada de solidão. Cada ausência foi um espelho. Cada ausência foi um chamado. O mundo que tanto a julgou por não ter um homem ao lado não sabia que ela carregava dentro de si um universo. E talvez seja justamente isso que o mundo mais teme. Não a solidão dela, mas o fato de que ela já não precisa mais ser preenchida por ninguém além dela mesma. Porque há um tipo de presença que só nasce depois de muitos vazios. Uma presença silenciosa, que não se explica nem se exibe, apenas pulsa. É a presença de quem mergulhou no escuro e voltou com os olhos acostumados à sombra. A mulher que vive só é feita desse retorno. Ela não espera mais ser compreendida. Ela se compreende. E nessa compreensão, há uma beleza bruta que incomoda os olhares acostumados com dependência disfarçada de amor. Sua existência é um protesto calado, uma revolução sem bandeira. E cada gesto seu, do café solitário ao riso sem plateia, é um manifesto de liberdade invisível. Mas essa liberdade tem sabor agridoce. É doce pela autonomia conquistada, amarga pela ausência de partilha. E mesmo assim, ela não recua, porque descobriu que é melhor andar com os próprios pés do que ser arrastada por promessas.
Descobriu que é mais digno vestir o próprio nome do que carregar um sobrenome que a dissolve. Ela entendeu finalmente que ser inteira assusta. Mas é esse susto que separa quem vive de quem apenas sobrevive. E no instante em que ela aceita esse destino como escolha e não como castigo, o mundo ao redor começa a desmoronar. Não o mundo real, mas o velho mundo de ilusões que sempre a quis pequena. E então, algo muda. Porque o que antes era ausência, agora é espaço. O que parecia solidão, agora é solitude. E a casa que antes ecoava vazia, agora canta com sua respiração. A mulher sozinha não é uma desistente. Ela é uma construtora. Edificou uma vida sobre ruínas. Ergueu catedrais com os tijolos da rejeição. Transformou dor em arquitetura interna. Ela é talvez a única que entendeu o recado escondido nos silêncios. Que ninguém nos deve presença. Que amar não é possuir. Que estar só pode ser, sim, uma forma de conexão. Mas com algo maior, mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer toque passageiro. E se um dia o amor bater à porta, ela não abrirá por carência. Abrirá por escolha. Porque quem já viveu o deserto sabe reconhecer um oásis, mas também sabe que nem toda sombra é abrigo. Carl Jung nos ensinou que o encontro verdadeiro só acontece entre inteiros. E essa mulher, que por tanto tempo se viu como metade faltante, agora é um inteiro em expansão. Ela não mendiga mais afeto, ela o oferece, não por necessidade, mas por transbordo. E talvez esse seja o grande segredo. Ao não depender de ninguém, ela se torna a presença mais desejada. Não porque precisa ser amada, mas porque aprendeu a amar sem se abandonar. Se ao final desta jornada, você sentiu um eco dentro de si, como se algo antigo tivesse despertado, escute. Não ignore esse sussurro. Talvez você também esteja nesse caminho. Talvez você seja essa mulher. Ou talvez esteja apenas começando a enxergar que há uma força em você que o mundo ainda não entendeu. Uma força que não grita, mas que permanece. Que não suplica, mas que acolhe. Que não implora, mas que vibra em silêncio. A força de quem escolhe a si mesma. Mesmo quando todos esperam que ela escolha alguém. E essa escolha muda tudo. Por isso, se essas palavras tocaram algo que você não sabia que precisava ouvir, não as deixe se perder. Deixe um comentário com o que mais te atravessou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que estar só não é o fim. Às vezes, é o recomeço mais honesto. Curta, inscreva-se e faça parte dessa comunidade de mulheres que caminham com o coração aberto e os olhos despertos. Você não está só. Você é parte de algo maior. Uma revolução silenciosa está acontecendo. E ela começa aqui, no instante em que uma mulher decide finalmente ser tudo o que é, sem pedir desculpas por existir inteira.